qual o detalhe? A versão oficial do catolicismo, a visão de mundo que as pessoas que eu amava e amo têm sobre a vida, que foi a que eu herdei, que foi a que me foi ensinada, né? Eu apropriei no primeiro momento com todo carinho. Até hoje eu sou obrigado a desmascarar uma série de certezas e de verdades que essas pessoas maravilhosas, a quem eu devo tudo, e que com toda boa vontade me repassaram o que julgaram ter aprendido. E eu convivendo com vários espíritos e seres que estavam me mostrando um outro caminho da história, que aquilo não estava correto, aquilo não era desse jeito. E qual o problema? Eles não estavam fazendo aquilo porque eram bonzinhos e agora queriam mostrar a verdade. Não, eles têm o propósito deles com isso. Exatamente. Eles também estão na mesma busca. Exatamente. Eles não sabiam o que é verdade, ou pelo menos eles têm um tipo de verdade que eles acham que é, mas que é mais feia do que a que nós humanos produzimos, né? Então, lá estava eu me defrontando com o quê? A humanidade toda querendo saber se existia vida extraterrestre. Eu já sabia, porque fui obrigado a conviver, mas eu olhava para aqueles seres e o que é que deles vinha? Coisa nenhuma. Muita informação, mas nível de compreensão nem. Eles pareciam autistas. Figuras extremamente inteligentes, tipo os savants que a gente tem na cultura humana, no transtorno do espectro autista. Sim. Aquele filme Rain Man com Dustin Hoffman, Tom Cruise, né? Aquilo mostra na vida real de um savant, que é um tipo de transtorno, sim. De transtorno, que a pessoa é genial, escuta uma ópera, uma vez já gravou, lê um livro, grava o livro inteiro, mas não consegue ir ao banheiro sozinho. Ou seja, tem informação, tem uma inteligência formidável para algumas coisas, mas no campo da compreensão das coisas e de como ela se conduz, eu estava lidando com seres que eram desse jeito, ou seja... De uma baixa empatia, você diria? Total. Tinha uma forma humana, de longe, você, como é bonito, mas de perto é de uma frieza. Não é nem baixa empatia, é frieza. Não há humanidade naquilo ali, apesar de existir uma forma humana, um corpo humano. Mas é humanoide, né? Por aí. Então, eu fui me defrontando com isso, e foi quando, entre aspas, o nível de compreensão dessa história toda foi se formando. E o que é que eu diria para você? A versão oficial que hoje eu, você, somos de gerações bem diferentes, mas envolvendo todo mundo entre eu e você nessa história, que nós aprendemos, que a gente pensa ser o certo, né? Está absolutamente fragilizada. Por quê? Aí eu passei a dedicar minha vida a estudar essas coisas. E até hoje estudo, mas estudo por uma questão pessoal, não é com a pretensão de ensinar nada a ninguém, nem de coisa alguma. Mas qual é a questão? A questão é que o primeiro grande conjunto de compêndios no campo da produção de informação sistematizada que o ser humano produziu é a maior quantidade de escritos, de informações que a consciência humana já fez, mas as verdades que nós hoje temos, ou a versão oficial do que seria a verdade sobre a vida, não veio desse primeiro conjunto de compêndios. Veio de um segundo que surgiu, e esse segundo conjunto de compêndios, quando surgiu, destruiu esse primeiro, e este é que ofertou a visão oficial, ou a versão oficial, de uma proto, ou pseudo, ou possível verdade. E eu estou me referindo ao quê? Esse primeiro compêndio é o que a gente chama hoje de mitologia. E o segundo é o das religiões que surgiram,
tomaram das mitologias as notícias que eles queriam, cancelaram. Só o que agregava. Isso. E o que não agregava, tira fora. Exatamente. Então, aí essas religiões, notadamente a católica, impôs um obscurantismo intelectual terrível, que demorou mais de 1000 anos, desde que o Papa Damaso, no século IV, foi o primeiro a ser estabelecido como tal, e a partir daí ninguém mais podia aprender a ler durante 1000 anos. Ninguém na Europa podia ler, por quê? Para não ter o perigo de ler a Bíblia e refutar, né? E refutar, talvez. Pois é. Então a Igreja Católica preferiu manter todo mundo na ignorância, só padre podia ler, para exatamente não sofrer nenhuma refutação, como você bem disse, nenhuma oposição, nem nada. Isso só se acabou com Lutero e com René Descartes, século XV, XVI, XVII. Começaram com a reforma protestante, sim. Aí foi quando surgiu o terceiro, vamos assim dizer, volume de conhecimento produzido pela consciência humana organizada, que é o que a gente pode chamar de uma mistura de filosofia e de ciência. Iluminismo. Junto com o iluminismo, né? Então, assim, a versão de mundo que Rogério, Carol e todos os que nos escutam têm hoje, ano 2022, é um subproduto do que as religiões e esses, entre aspas, núcleos, alguns filosóficos, alguns científicos, usando o método científico, é uma mistura disso aqui. Só que, qual o problema? Está tudo errado. À exceção do que o método científico, em alguns assuntos, consegue definitivamente colocar a verdade, o resto são certezas que Rogério, Carol e todo mundo, nós somos sendo obrigados a colecionar essas certezas, mesmo que a gente não soubesse que a certeza era verdadeira ou não. E é por isso que o ser humano está tão perdido, né? Pois é, porque foi condicionado a colecionar um monte de certezas simplórias, indignas do ser humano colecionadas, aceitando conceitos absurdos que apequenavam o ser humano e o levavam a uma condição de ser filho disso e daquilo. Então, assim, Immanuel Kant, um dos caras que ajudou a mudar o pensamento humano, filósofo prussiano, ele diz o que o intelecto humano pode e precisa ser medido pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas. Porque colecionar certeza qualquer babaca pode. Porque a gente coleciona certeza pela babaquice. Desculpe falar assim, tá? Não, pode ficar tranquila, que nós estamos acostumados. Você não sabe os vocábulos que eu uso. Ah, é? De uma fé pouco esclarecida. Né? Total. É uma fé simplória, uma fé manipulada. Então, assim, aí lá estava eu lidando com o quê? Com o que eu havia lido num livro de Nietzsche, outro filósofo alemão, Crepúsculo dos Ídolos, em que Nietzsche diz aí, todos esses ídolos que a humanidade, ídolos no sentido de conceito, de verdade estabelecida, nós precisamos usar o martelinho da filosofia e quebrar todos esses ídolos para ver o que eles têm dentro, praticando perspectivismo, para ver o que é que isso é aproveitável ou não em termos do super ser humano. Na verdade, eu acho que Nietzsche queria só dizer do ser humano digno, dignificado, e não esse ser humano ultrajado pelos conceitos religiosos. Né? Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos
sobre a revelação cósmica.